Prezados amigos, bom dia. Meu nome é Marcos Feijó, sou integrante do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio de Vinhedo e venho hoje, dentro do programa Gotas Fraternas, falar sobre uma lição do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Canto Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É o capítulo 131, que nos fala sobre o mundo e a crença. Então ele começa com uma citação de Marcos 15:32. O Cristo, o Rei de Israel, deixa agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. É uma lição muito importante que nos toca a todos, principalmente nós que estamos percorrendo aí há muito tempo as fileiras do Evangelho, né? Então ele começa falando que por isso que são muitos raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em seus valores essenciais. Encontramos os que injuriam Cristo para confirmá-lo. Ou seja, muitos nessa citação, nessa provocação que Jesus recebeu quando estava na cruz, as pessoas o incitaram para que ele pudesse se manifestar para confirmá-lo. Depois eu vou ler, depois eu discorro um pouco mais. A mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos sem atingir a zona do espírito eterno. E se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige, descamba para os desafios mordazes. É o que nós vemos aí em nosso dia a dia, né? E no caso do mestre, as observações não partem somente do populacho, ou seja, dos ignorantes, né? Assevera Marcos que os principais dos sacerdotes com os escribas partilhavam dos movimentos insultuosos, como a dizer que intelectualismo não traduz elevação espiritual. Aí está um grande cuidado que nós temos que ter, principalmente nós que ingressamos nas fileiras do Espiritismo, né? Que todo o Evangelho de Jesus, que depois é complementado pelo Consolador através do Espiritismo, que nos traz revelações maravilhosas, nós temos que entender uma coisa. O Evangelho e o Espiritismo têm como propósito principal a nossa conexão com Deus. Então, é para isso que todo esse trabalho, Jesus veio à Terra por isso, e muitos de nós, né, como ele fala aqui, que os escribas, os sacerdotes, eles estudaram muito, conheciam o Antigo Testamento, que Jesus em momento algum, né, ele desfez do Antigo Testamento, todas as passagens dele se basearam, não existia Novo Testamento, não existia o Evangelho de Jesus, isso foi depois escrito após a sua morte, através dos seus exemplos, né, e de suas passagens junto aos apóstolos e alguns relatos posteriores, que alguns nem eram apóstolos, né, foram contemporâneos com Jesus, né, era da mesma época, mas não era. Então nós temos que ter muito cuidado, porque muitos de nós que estudamos, que estamos lá trabalhando, nós muitas das vezes nos encontramos nessa condição de querendo que Jesus venha até nós, né, desça até nós, faça um milagre, alguma coisa, quando nós que temos que nos conectar. Né? Aqui a mão é inversa, né? Nós temos que lembrar que Jesus, ele veio, ele coordena, governa não só o nosso planeta, né, inclusive galáxias. E nós temos aí, agora com esse James Webb, que é o telescópio que foi lançado em 25 de dezembro de 2021, ele identificou até hoje 3 trilhões de galáxias e 200 bilhões de sóis. Nós sabemos que cada sol tem um sistema, né, em volta dele, com vários planetas, né? Então é uma coisa fantástica. Então Jesus, como enviado, como Espírito puro, que veio enviado por Deus, né, que é o Criador de tudo, de todas as coisas, né,
inteligência máxima de tudo, veio nos revelar que a gente precisa manter essa conexão com Deus. Nosso propósito principal é esse. Nós sabemos que a eternidade é o nosso destino, né? Sabemos também que nós estamos condenados a nos transformar em espíritos puros, que habitaremos em momento oportuno, de acordo com a nossa evolução, os mundos felizes, que é nessa escala de evolução dos mundos, né? Então, toda essa mensagem de Jesus, ele veio nos mostrar todo esse potencial, toda essa maravilha, né? Que o dia que a gente se transformar em espírito puro, a gente vai ter os prodígios que Jesus teve, que Jesus tem, né, em toda a sua evolução. Tudo aquilo que a gente vê dos milagres, das oportunidades, mas principalmente nós vamos estar, o dia que a gente atingir o amor dentro de nós, que nós conseguimos esmagar o orgulho, o nosso egoísmo, nós conseguiremos atingir esse estágio, né, cada vez mais de progresso espiritual. E até lá nós temos aí uma longa jornada e se nós temos que ter essa consciência, mostrando nesse exemplo de tudo o que aconteceu com Jesus, onde ele veio com essa missão de mostrar, e nesse fato aqui de que dos que praticaram todo tipo de aberração, de chacota com ele, né, de descrença, de desafio, muitos tinham muito conhecimento. Então o nosso cuidado tem que ser muito grande, porque às vezes a gente se atém só ao conhecimento, com uma bagagem espetacular, mas a gente não consegue ver aquela simplicidade que Jesus praticou aqui na Terra. Quem está vendo essa série The Chosen, Os Escolhidos, tem essa noção, ele se aproxima muito, né? Que a gente está acostumado, o nosso símbolo de Jesus sempre é Jesus na cruz, né? Mas não, é aquilo que a gente vê nessa série maravilhosa que a gente deveria se espelhar um pouco, né? E aí é muito interessante que ele fala que o pessoal só pretendia um espetáculo. Fala aqui, ó, descesse o Cristo da cruz num passe de mágica e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos, eles achavam, né? Você acha que se Jesus aparecesse aqui hoje para nós, com a nossa ainda inferioridade, né, com essa luta que a gente tem ainda no dia a dia, a gente estaria transformado? Nós temos esse trabalho imenso pela frente, é isso que ele veio mostrar para nós, a oportunidade da caridade, do amor, né, do perdão e da reencarnação. Quando ele ressuscita, ele não morreu, ele estava lá, né, mostrando que não existe morte. Então, nós temos toda essa base de conhecimento e até hoje a gente ainda fica explorando, né? Tanto que ele fala aqui, ó, o divino interpelado, contudo, não lhes deu outra resposta além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude do seu gesto inacessível aos propósitos infantis dos inquisitores. Então, isso é o que ocorre com a gente ainda tem muita infantilidade, a gente ainda acha que as pessoas estão marcando as coisas que a gente faz. É uma coisa impressionante lá no mundo espiritual, quando a gente tem que ter essa verdadeira transformação. E ele fala aqui, ó, para finalizando, trabalha ponderadamente no serviço da fé, como nos falou Allan Kardec, nos recomendou na fé raciocinada. Então nós temos que ponderar no serviço da fé. Nós não temos que atacar aquela fé cega, então vamos ponderar, vamos procurar entender, né? E aí ele deu a saída para a gente poder ter essa conexão com ele, né? Une-te ao Senhor, dá quanto puderes em nome dele e prossegue servindo na extensão do bem. A extensão do bem, ela é em todos os aspectos, né? Todos os aspectos. Porque Jesus coordena todo esse complexo. Tem a parte religiosa, tem a parte da ciência, tem a parte de vários desenvolvimentos das artes, tudo isso está presente. Então, muitas das vezes, a pessoa não está lá conectada na religião, mas ele
ele está fazendo um bem que também é da evolução. Então, e o resto, para finalizar, ele fala, a gente tem que prosseguir servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais, que é o que a gente vê no dia a dia. Muitas das vezes os nossos propósitos são abortados em função de outros apelos, da falta da nossa vigilância e da falta da gente seguir nossas metas rumo à nossa evolução. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.